Como orar corretamente? Você já parou para pensar sobre isso? A palavra de Deus explica muito sobre o assunto. Vamos ver alguns erros que nós não podemos cometer. O primeiro deles, orar sem fé. A palavra de Deus em Hebreus 11:6 vai dizer que, sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Para falar com Deus, precisamos de fé. Parece tão óbvio, mas cristãos que não amam a Deus com força, oram por obrigação e por religiosidade. Não acreditam que Deus está ouvindo e tampouco vai responder. Mas saiba de uma coisa, Deus nos ouve e a nossa intimidade com Ele vai se intensificando à medida que aprendemos como orar corretamente. Um segundo erro que não devemos cometer é orar pensando apenas em si mesmo. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. É o que está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 4. O egoísta não agrada a Deus. Há pessoas que oram, mas apenas por si mesmos, por sua casa, seu emprego, sua prosperidade, seu ministério, seus planos, mas não se lembra dos seus irmãos. Não sabem o que é interceder por outros. Não estão interessados nas dores das pessoas. Não entendem o que é igreja. Terceiro erro que não devemos cometer: orar para ser visto. Em Mateus capítulo 6, versículo 5, a palavra diz: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Outro erro grave é orar para ser visto pelos outros. É correto dar o exemplo de como orar e incentivar as pessoas a orar, mas o erro é orar com exibicionismo. O erro é se fazer de espiritual na frente das pessoas. Quem ora para ter comunhão com Deus o procura, na maioria das vezes, sozinho. Quarto erro que não devemos cometer: orar e acreditar que a resposta vem exatamente como eu quero. A palavra de Deus em Isaías 55:9 diz: assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Deus ouve nossas orações, mas a resposta vem como Ele quer, no seu tempo, à sua maneira. Como é triste ver as pessoas que acham que podem manipular a Deus com orações, pensam que podem forçar Deus a agir como eles querem. Não se engane e não cometa o quinto erro: orar sem querer a vontade de Deus. Mais um item que nós não podemos nos esquecer. Se queremos aprender como orar corretamente,